Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que nos assistiu do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência, pelos recados que a gente sempre recebe através das nossas redes sociais. Eu estou esperando você em todas as redes sociais da emissora, inclusive no nosso site, que é o www.hittv.com.br. Através do nosso site, você acompanha a nossa programação ao vivo, fica sabendo tudo que acontece por aqui, tá? Eu te espero sempre também no meu Instagram, @jaquestefano, que tem sempre um pouquinho dos bastidores, do programa ao vivo, do meu dia a dia. Vira e mexe, as redes sociais lembram de algum programa antigo, de algum bate-papo que a gente teve. Hoje mesmo, eu postei um dia que meu filho veio no programa, e daí eu bati uma foto com ele. Tem muita coisa por ali para vocês poderem ficar por dentro também do que acontece no nosso programa, tá? Te espero lá. Enquanto o programa acontece, você pode fazer a sua pergunta, deixar o seu comentário através do nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886. Hoje, no nosso programa, a gente vai entender sobre o papel da sociedade e do Ministério Público quando o assunto é adoção. Eu converso hoje com a Simone Figueira Pires, que é advogada, pedagoga e mãe. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Privilégio estar aqui. O privilégio é nosso em recebê-la aqui. E tem também hoje para nos ajudar e nos orientar nesse bate-papo a participação da doutora Daniela Priante Bellini, que é promotora da Infância e Juventude. Tudo bem, doutora? Tudo bem, prazer te receber aqui também, muito obrigada pelo muito convite. Obrigada. Quero começar esse bate-papo, para quem assiste sempre o nosso programa, lembrando que a história da Simone a gente já ouviu através do marido dela, que veio aqui contar para nós um pouco da história da adoção deles, que eles adotaram vários filhos ao mesmo tempo. Vocês vão entender já essa história. Para quem viu vai lembrar e para quem não viu vai ficar sabendo agora. Conta um pouquinho dessa história de adoção, retomando que vocês já tinham um filho biológico, né? Sim, a gente casou, 4 anos depois nós tivemos o Guilherme, nosso filho biológico. E aí, só que o Eduardo, ele é filho adotivo, né? E eu nunca tive essa história, O Eduardo né? é o marido, né? É meu marido, isso, é meu marido, que já esteve aqui. E aí, quando a gente casou, a gente já sabia que a gente também seria pais, nós seríamos pais por adoção, né? E aí, chegou no celular dele por uma busca ativa, né? Porque nós somos muito ativos também nessa questão de adoção, né? Coordenadores de um grupo de apoio à adoção. E aí chegou 5 irmãos, um grupo de 5 irmãos, né? E ali nasceu para ele, os filhos já nasceram, né? Para ele. E então nós fomos e conhecemos e deu certo. E até hoje nós estamos aí com 6 filhos. Ela resumiu a história, daqui a pouco a gente vai destrinchar. Me parece que foi no Sul, foi no dia do aniversário do seu biológico. Tem toda uma história aí, um enredo que, para quem não viu, daqui a pouco a gente retoma. Mas eu quero começar perguntando à doutora nesse momento, porque daqui a pouco a gente vai falar também sobre as dificuldades. A gente sabe que não é nenhum conto de fadas a vida real, não é isso. Mas, doutora, eu sei da história deles e que foi rápida a adoção. Mas tem gente falando para nós que está há anos na fila da adoção. Como que funciona isso no Brasil? Explica para nós, doutora. É assim, já que as pessoas que querem adotar precisam entrar num cadastro, no cadastro de adotantes e fazer uma habilitação. Aí eles fazem a habilitação no fórum, né, no judiciário, passam por um sistema de setor técnico, de assistência social. Cada um no fórum da sua cidade vai fazer isso? Cada um no fórum da sua cidade. Aqui em São Paulo, por exemplo, é por região. Então, na região central é o fórum ali do João Mendes. Tem uma vara da infância. No Jabaquara é outro fórum do Jabaquara. E aí faz a inscrição ali, passa pelo curso de adoção, né? Tem esse apoio todo dos cursos. E aí os pretendentes à adoção preenchem um cadastro. Quando eles preenchem aquele cadastro, eles colocam assim as pretensões. Então, famílias que querem adotar muitos irmãos, né, que não tem essa restrição, tem mais facilidade. A idade também conta? A idade também conta. A gente tem crianças, geralmente no Brasil se adota muito rápido, até 3 anos, mas os outros ficam na fila de espera e, por outro lado, muitos poucos querem, muitos irmãos, né? E crianças, por exemplo, com problema de saúde, com algum tipo de deficiência. Se você tiver essa pretensão e tiver esse coração aberto para poder adotar mais de um irmão ou crianças com algum tipo de deficiência, com certeza você vai ter uma adoção mais rápida, né? Agora, doutora, faixa etária eu até entendo, porque eu fico imaginando que às vezes a mãe que tem um sonho, ela quer pegar um bebezinho, né? Tem muito a ver. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o papel da adoção, mas num primeiro momento eu acho que muitas vezes a gente adota pra gente, né? Adota porque a gente quer ter um filho. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse papel, como deve ser exatamente. Mas, por que eu tô falando isso? A faixa etária eu até consigo entender. Mas já me disseram que também às vezes as pessoas querem especificamente uma menina ou especificamente um menino. Tem a questão de características físicas. Isso existe mesmo? Existe. Nós temos preferência aqui no Brasil de adoção por meninas. Tá. Geralmente
brancos, né? Tem uma preferência pelos brancos. Pode fazer essa seleção também. Quando os casais vão fazer o preenchimento no cadastro do que eles querem, eles colocam. Então, restrição de problema de saúde, porque a gente tem criança, infelizmente, até hoje, HIV positivo, com algum outro tipo de doença, com sífilis. E aí você coloca, não quero nenhum tipo de deficiência, ou com algum tipo de surdez. E aí já vai fazendo essa diferenciação ali. É como se fossem filtros, né? Como se fossem filtros, E a pessoa que se habilita, ela se habilita para aqueles casos específicos, né? Não é assim, eu quero adotar e seja qualquer idade, ela pode fazer essa escolha, né? Até para facilitar depois esse encontro, né? Agora, doutora, pela sua experiência, daqui a pouco a gente vai entender mais a história da Simone e do Renato. Do Eduardo, desculpa. Eduardo, né? Eduardo. Falei... explica para nós se... Na sua opinião, 5 irmãos, qual que era a idade do mais velho? Tinha 11 na época. De 11 anos o mais velho. A chance, acho que era mínima, de serem adotados ao mesmo tempo, né? Fala um pouco sobre a sua experiência com relação a isso. É mais difícil, e aí se faz o que a Simone falou, que é a busca ativa. Procura casais que às vezes colocam assim, quero adotar 3 ou 4 irmãos. Tô aberto, apareceu, né? mais um, mas eu estou aberto. E eles fazem a busca em todo o cadastro nacional. Por isso que a Simone foi pegar a criança lá que estava em outro estado. Por isso que é nacional esse cadastro. Para você que nos assiste de qualquer lugar do país, você entra e pode ser que você esteja, sei lá, se você esteja aqui em São Paulo e a criança, como no caso de vocês, foi onde? Santa Catarina. Em Santa Catarina, pode ser o contrário. Você pode estar no norte, no nordeste, tanto faz, né? Quando a pessoa faz o cadastro também, ela também faz assim, eu tenho disponibilidade para ir fazer a aproximação lá no outro estado. Não, eu não tenho, eu só quero no município, no estado de São Paulo. Não, só quero no município. Porque a gente sempre começa a busca primeiro pelo município, então aqui em São Paulo, pelo nosso município, que é bem grande, então passa por todas as regionais. Depois do município, não achou ninguém, aí vai para o estado de São Paulo e depois para fora. Mas sempre vendo a disponibilidade das crianças e dos adotantes, dos potenciais adotantes. Quero fazer uma pergunta primeiro para a senhora, para depois estender a pergunta para a mãe, que é a seguinte. Qual é o papel da adoção? É esse vínculo, acho que, de afetividade, né? É a paternidade mais amorosa que se tem, né? Porque se a gente tem uma afetividade, né? O papel é fazer com que a criança construa, ressignifique a sua vida. Porque nenhuma criança que vai para uma instituição de caridade, de abrigamento, é uma criança que não tem história. Ela tem, geralmente, infelizmente, não são histórias... são trágicas, né? Porque ou perderam, ficaram órfãos, ou a mãe e o pai não tiveram condição, tiveram que ser destituídos do poder familiar. E elas precisam ressignificar a vida. Então, precisam achar. A gente busca sempre um casal, ou mesmo uma pessoa solteira que pode adotar, que queira isso, ajudar a criança a ressignificar a vida dela, então, né? Não é só sobre o casal. Não é sobre o casal, muito mais sobre a criança, né? Que é a prioridade nisso, né? Como que é ser mãe adotiva? Fala pra gente. Ser mãe adotiva é um privilégio, né? É algo que eu posso dizer que é um presente de Deus, né? Eu estava ouvindo aqui a doutora Daniela falar, né? Quando você está preenchendo o cadastro, é uma ficha mesmo. É uma ficha que vem pronta. Então, você coloca raça, doenças, né? O que você consegue se adaptar de acordo com aquele perfil, né? E, inclusive, a questão de região. E enquanto você está ali preenchendo esse cadastro, passa tanta coisa na nossa cabeça, né? Porque quando você engravida, como eu tenho, né, um filho biológico, você não escolhe essas coisas, né? Ele pode vir um menino, ele pode vir uma menina, ele pode vir com alguma deficiência, né? E você não escolhe. Você não sabe a cor do olho, você não sabe a cor da pele, você não sabe, né? Exatamente. Pode ter uma tendência genética, obviamente, mas não tem como você acertar 100%, né? Exatamente. Por exemplo, o meu filho biológico, ele é a minha cara. Ele não tem nada a ver com o meu esposo. Os 5 que nós adotamos, né? Eles são muito mais parecidos com o meu marido, né? Então, só que quando você está ali preenchendo aquela ficha, passa muita coisa na nossa cabeça, né? E aí você fala o papel da adoção, né? E a adoção, ela me leva muito ao que nós fomos adotados, né? Nós temos um Deus e se você vai lá na Bíblia, você vai ver que nós fomos adotados, né? E isso, na verdade, o papel da adoção é me inserir numa família, né? Então, eu acredito que a sociedade, hoje a gente vê, né, muitas dessas famílias têm a questão da paternidade, né? Filhos que não tiveram, não é nenhum exemplo,
né? Muito um cuidado também, né? Um pai presente, um pai atento, um pai carinhoso. E para mim, né, o papel da adoção, eu acho que é você formar uma família saudável, porque no final das contas, quando eles chegarem na fase adulta, eles vão poder falar, eu tive uma família, né? Você me faz lembrar, falando, Simone, que como cristã, o que a gente vê muitas vezes, como pastora que você é, eu também sou, é que a gente tem que ressignificar quando a pessoa não teve isso, porque o relacionamento dela com Deus sempre vai... O nosso relacionamento com Deus sempre passa por como foi o nosso relacionamento com a nossa família e principalmente com o nosso pai. Então, quando a gente passa pela conversão, cada um de nós tem um relacionamento com Deus porque a gente muitas vezes associa justamente o relacionamento que a gente teve com o nosso pai. Se foi um relacionamento saudável, se o relacionamento não houve, então a gente ressignifica. Quando a gente pensa na adoção, isso já começa a ser feito, né? Já começa a ser feito, exato. Então, a gente sabendo disso, né? Então, os desafios da maternidade, a gente já sabe que são enormes, né? A maternidade adotiva, você consegue incluir ainda um item de uma criança que já vem com traumas. Nenhuma criança, dela, né? A doutora Daniela sabe disso, nenhuma criança vai estar num abrigo, né, ou para adoção, se a história dela não foi uma história ruim, né? Aliás, falando nisso, doutora, é lícito os pais saberem de tudo? Se os pais dessa criança que eles vão adotar estão vivos, se tem alguma doença, por exemplo, psicológica, alguma chance de questão genética... O que é lícito que os pais que vão adotar saibam? Na verdade, assim, a gente tenta mostrar tudo que vem da vida anterior da criança, né? Então, os pais têm acesso a isso, a saber o que aconteceu com aquela criança, por que foi destituído do poder familiar, se for caso, quais as doenças, o que a gente conseguiu levantar. Então, todos os adotantes, eles têm essa possibilidade de ter acesso a tudo da vida da criança. Né, anterior à adoção. Também. E saber quem são os pais biológicos, tudo. Mas que não tenha uma aproximação, até porque geralmente não querem. Se foram destituídos também? Foram destituídos, e até porque às vezes é uma situação que melhor não ter o contato, né? A criança que é adotada depois dos 18 anos pode também ter acesso a tudo, quando ela fizer 18 anos, se ela quiser procurar no fórum e ter acesso para saber quem foram os pais biológicos. Então, na verdade, é uma coisa aberta, né? Não é nada que se esconda. Porque a pessoa tem que saber do passado, tem que saber até que foi rompido o ciclo, né? Que a gente tenta um novo ciclo. Eu perguntei para o marido dela, mas eu não lembro a resposta. Ele procurou os pais dele depois, os biológicos? Ele chegou a procurar. Ele chegou a procurar, né? Acho que ele falou isso aqui no programa. Quando o meu filho biológico nasceu, ele fala que teve um start e ele chegou a procurar, mas ele não encontrou. Não encontrou? Não. Às vezes... Pode falar. Às vezes a gente não são encontrados, né? Nem sabe, às vezes. Nem pode acontecer sabe, que não saiba a mesmo, gente né? tem, aqui em São Paulo, né? Esse tamanho de cidade, às vezes abandono em lugares que a gente não descobre quem são os pais. E aí registra a criança já vai logo pro cadastro de adoção, né? O bebezinho. Eu acho que é outro temor dos pais adotivos. Daqui a pouco eu quero falar sobre isso. Eu queria que você falasse para nós, Simone, eu me lembro que o seu marido contou a história é linda, mas me parece que logo brilhou os olhos dele para adotar um monte de uma vez. Não foi logo que brilharam os seus olhos. Conta para nós a história da mãe nessa situação. Então, ele já é acostumado com a questão da adoção. Né? Então, você imaginava que vocês fossem adotar um dia? Eu já sabia. Tá. A gente já. Era um desejo? Vocês tinham acordado isso? Eu não tinha o desejo. Ele tinha, você Ele não? Tinha. Eu não tinha o desejo. Na verdade, não é nem o desejo. Eu não tinha um conhecimento sobre adoção. Não fazia parte da sua vida, Exatamente, né? Eu tenho 2 irmãos que foram gestados. Então, eu não tinha essa história de adoção em casa, né? E quando eu casei com ele, eu comecei a ver. A gente tem muito preconceito a respeito de muita coisa, né? E tudo que a gente ouve, você acaba assimilando como uma verdade na sua vida. E a gente ouve muitas coisas, inclusive recentemente, né, um caso de questões de adoção, né? Então, eu cheguei muito aflita com essa questão. Mas a família dele também, os 2 irmãos dele, são por adoção. E aí, conhecendo essa história, vendo o relacionamento deles, como eles são uma família comum, normal, né? E às vezes até uma família mais amorosa do que algumas que eu conheço que como os filhos falou, são biológicos, né?
E então aquilo começou a quebrar esses preconceitos que eu tinha, né? E aí eu me abri para adoção, mas para o meu... adotar um! Uma ou pelo menos um de menina. cada vez, se fosse depois vir mais um, que fosse, né? Exatamente. E aí a gente se abriu, só que no meu caso eu fui indo aos poucos. E uma coisa que é muito legal de se falar, né? Eu acho que o casal ele tem que respeitar um ao outro. Perfeito. Né? Porque chega um momento na adoção que a educação é diferente, o pai pensa de um jeito, a mãe pensa de outro, e você já tem ainda o acréscimo da adoção em si, do trauma daquela criança que já chegou com a sua história, né? E aí nós, quando chegou a foto para ele, né, ele entrou em trabalho de parto. Né? Eu costumo brincar que ele tinha o celular, né, com a foto na mão e ele ficava limpando a tela, mas ele estava fazendo carinho nas crianças. E eu brinco, eu falo assim, para de fazer carinho nelas, né? E eu com muito medo. A essa altura, eu já tinha melhorado bastante o meu perfil. Não era só um bebê, porque no começo eu me abri para um bebê. Né? Toda essa questão de embalar o filho, né? De você ver a primeira vez... E tudo isso, gente, é mito, né? Que é aquilo que a gente pensa assim, ó, vou falar pela minha experiência, do que a gente pensa assim, num senso comum, que é, quanto mais novinho eu pegar, mais eu vou conseguir que tenha minha identidade, mais eu vou conseguir adotar, criar, mais eu vou conseguir criar vínculo. E você foi entendendo que não, né? Exato, que não. Inclusive, nesse processo, eu procurei terapia, né, no processo em que nós ainda estávamos aguardando os nossos filhos. E essa terapeuta, eu até brinco que eu acho que ele que pagou a terapeuta para ela conversar comigo, porque ela começou a pontuar várias coisas que faziam muito sentido para mim. Tipo? Né? Por exemplo, eu queria um bebê. E ela falou assim, Simone, uma criança mais velha, você já vai ver se ele vai se adaptar ao teu filho, que já está aí, que tinha 5 anos na época, né? Então, talvez vocês vão visitá-la, na época era uma menina, né? E ele já vai ver se eles vão brincar, e isso para você vai... E ela começou a pontuar diversas coisas que, na minha cabeça, eram paradigmas, né? E aí eu fui me abrindo. Então, conforme o nosso biológico ia crescendo, porque você também pode alterar o seu perfil ao longo da espera, né? Então, a gente ia alterando a idade. E aí chegou um momento em que nós alteramos para uma menina com até 2 irmãos. Já foi uma alteração bem Já foi uma boa alteração, né? Exatamente. Então, quando ele recebe a foto dos 5, nós já estávamos com esse perfil. São quantos meninos e quantas meninas? Hoje, no total, né? São 3 meninos e 3 meninas. Nós temos 3 casais. Então, quando você adotou, eram 3 meninas e 2 meninos, é isso? Exato. Tá. Isso. Você já tinha o seu, que é menino, né? O biológico. Isso, o biológico é menino. E aí, ele começou... E para ele, eu vi que nasceu de verdade. Né? A paternidade ali aconteceu quando ele viu a foto. Mas peraí, me fala uma coisa. Eu quero que a doutora fale também como mulher. Quando você para pensar, eu vou cuidar de 6. Não estou nem falando sobre a questão da adoção. Estou falando que são 6. Eu estou falando da luta que a mulher hoje tem para pensar se vai engravidar do segundo. Não estou nem colocando a questão da adoção aqui nesse momento. Eu acho que, porque a gente sabe da nossa carga mental. Obrigada aos homens, eles ajudam em tudo, mas a carga mental é muito maior nossa, né? Eu brinco que se eu deixar o meu filho com o meu marido, vai sobreviver do mesmo jeito. Mas se vai estar com a roupa da estação certa, se vai ter comida adequada, se vai ter ido para a escola, é uma outra história, né? Essa carga mental foi assim que Deus fez. A gente tem uma capacidade de olhar coisas que pro homem passa batido na maioria das vezes, né? Como que foi esse processo? Porque acho que a primeira coisa que você pensou é, meu Deus, como que eu vou criar 6? Você pensou isso, não pensou? Ah, sem dúvida. A minha primeira resposta, né, foi não. Eu olhei e eu falei assim, é impossível, né? Por diversos motivos, porque passa exatamente isso na nossa cabeça. E não é que chegaria um, depois outro, chegaram 5. Pensa, nós Como éramos... que eu vou me adaptar de uma vez a tanta gente, então, né? né? Nós éramos em 3, chegaram 5. Se tivesse uma rebelião, a gente ia perder. Porque nós estávamos em menor número. Se fosse votação, vocês perdiam, né? O que vamos comer hoje? Se fosse uma democracia, né? Voto vencido. Falei, mas você é corajosa, não é? né? Muito firme. Muito. Não, isso que eu falei. E a gente tem toda aquela preocupação de mãe, né? De, exatamente. olha, a gente vai ter que criar, tem e até escola, questão financeira, tem não gasto. vamos fingir que não, porque tem a questão lógico, financeira tem também, gasto, né? tem tudo isso, né? Não é... Né? E se você tem essa coisa da responsabilidade da paternidade, da maternidade, independente de ser biológico ou adotivo, você quer dar o melhor para o seu filho. Você quer que ele tenha, feira, eu tenho que um ele filho só. se desenvolva. Tem que pensar nas frutas da semana inteira. Você tem que fazer isso vezes 6. Vezes 6, exatamente. Em que momento seu coração mudou?
Mudou no momento em que eu fui buscar Deus, né? E aí eu falei assim, Senhor, para ele já nasceu, eu tinha essa convicção. E eu falei, mas para mim eu tenho muito medo, né? É um sentimento de incapacidade mesmo, porque você não quer tirar 5 crianças de um lugar onde eles têm alimentação. Eles estão tendo a estrutura básica ali, né? Exatamente. Eles têm alimentação, eles têm escola, né? A gente costuma brincar com um amigo nosso que ele fala assim, talvez eles comiam melhor no abrigo do que em casa. Porque tinha café da manhã, o lanche da manhã, tinha o almoço, né? Aham. Obviamente, eles têm isso, é uma brincadeira. Claro. Mas eu não quero trazer crianças para casa onde eu só vou ficar na cozinha, eu só vou ser motorista, eu só vou ser... Como é que eu vou ser mãe, né? O que eles precisam é de uma mãe. O que eles precisam é de um pai. Eles Como é que eu vou precisam cozinhar de para 6 e cuidar dessas crianças, né? Acho que é isso, né? É isso. É uma E assim, preocupação, né? e eu sempre trabalhei, né? Trabalhei fora. Já era pastora nessa época? Não era ainda. Mas eu sempre trabalhei fora. Eu sempre fui uma pessoa de fora de casa, não dona de casa, né? Só que quando as crianças chegam, é muita adaptação. Não, mas peraí. Aí, que momento seu coração mudou? Meu coração mudou quando eu fui orar mesmo, eu fui buscar o Senhor. E aí eu comecei a pontuar. Eu falei, olha, Deus, tem isso daqui, eu me sinto incapaz, tem isso daqui que são 6, né? E eu fui colocando toda a verdade diante de Deus. Toda a verdade do meu coração em prantos. Em prantos, porque ali, na verdade, eu já sabia que eu também já tinha sido picada. Pelos 5. Né? Eu já sabia, mas o meu medo era muito maior. Mas você né? sabe que você me faz lembrar que às vezes tem algumas situações na vida da gente, principalmente naquilo que tem que ser decidido entre casal, que quando a gente é cristão a gente fala pro outro, então vai orar. Eu protelo, às vezes, a oração sobre esse assunto, que eu falo, eu já sei que Deus vai falar que sim, eu não quero orar sobre isso agora. E, geralmente, quando a gente abre o coração para ir para a oração, para aquela causa, às vezes, a gente até sabe a resposta que Deus vai dar, Exatamente. né? Que eu acho que você já imaginava que a resposta fosse sim, mas você foi explicar para Deus por que você ainda resistia, né? Exatamente. Na verdade, quando você vai bater nessa porta, você já está aberta para ela. Né? Então, quando você consegue ir orar a respeito disso, é uma coisa que você já está aberta, né? E no dia seguinte eu recebi a ligação de uma amiga e assim, foi uma oração, eu e Deus no meu quarto. Não comentei com ninguém, né? No dia seguinte eu recebo a ligação de uma amiga e ela começa a responder todas as perguntas que eu tinha colocado diante de Deus, só que desmistificando, né? E é muito, é sensacional, né? A gente explicar isso, assim, é algo... E ali eu estava no meu quarto, né, nessa ligação, e ele na sala, e ele alisando o celular, né? E aí eu falei assim, pode ligar e a gente vai lá. Ele não conseguia segurar o sorriso. E seu filho estava super aberto? Super. Essa é uma coisa muito importante, né? A gente sempre incluiu o nosso filho biológico em todo esse processo. Sempre, o tempo todo. Eu vou deixar uma pergunta para a doutora, enquanto eu me preparo para dar um recadinho, que é o seguinte, quero pegar exatamente a fala da Simone e entender. Quando a pessoa vai adotar e ela já tem filhos biológicos ou já tem outros filhos adotivos, como você vê a importância desse preparo para a família toda? Por quê? Quando chega uma criança nova, é comum que a outra criança tenha ciúmes, independente se vai ser adotivo, se foi gerado. É importante a inclusão pela sua experiência? Por favor. É importante, né? As pessoas precisam ter essa disponibilidade de levar a família toda para adoção, né? Porque você não adota sozinho, né? Simone não adotou sozinha, os 5, né? Com o marido e com o filho. Então, é importante. Então, quando se faz a análise pelo cadastro dos habilitados, a gente faz passando pelos setores técnicos. Então, passa pelo assistente social e pelo psicólogo, que também conversa com as crianças que já têm possibilidade de conversar. Eu vou pro break, daqui a pouquinho eu tô de volta, não saia daí. Nosso programa está de volta, esperando a sua participação nas nossas redes sociais, o Instagram, @nossoprograma e a fanpage de facebook.com/nossopgm para você participar. O meu Instagram, @jaquestefano. Enquanto o programa acontece, envie seu WhatsApp no 11 3337 5886. É muito assunto. A gente está entendendo sobre o papel do Ministério Público e da sociedade na adoção. Eu estou recebendo aqui a Simone Pires, que é advogada, pedagoga e mãe. E estou recebendo também a doutora Daniela
Daniela Priante Bellini, que é promotora da Infância e Juventude. Tanto eu quero trazer mais para vocês da história da Simone, que é linda, como eu quero também trazer mais informações sobre a adoção com a doutora Daniela. A gente vai tentar fazer isso nesse bloco para trazer o máximo de informação possível. Doutora, antes da gente ir para o intervalo, a senhora estava falando para nós sobre essa entrevista que acontece. Então, me inscrevi para adoção. Qual que é o próximo passo? Explica para a gente. Fui lá no fórum, mais perto da minha casa, e me inscrevi. Vai no fórum, a gente direciona para fazer um curso, aí faz um cadastro no Cadastro Nacional, pega um número de protocolo, preenche uma ficha, e aí o setor técnico do juízo, que é formado por vários assistentes sociais e psicólogos, eles têm uma equipe, cada equipe cuida de um casal para habilitação, e aí eles começam a fazer as entrevistas. Tá, é como uma entrevista, de fato, é isso? Cara a cara, senta ali. Às vezes tem que ir à casa da pessoa, Tá. então as assistentes sociais vão até a casa das pessoas que estão querendo se habilitar para poder ver. E aí passa por um processo que é o processo de habilitação. Porque também vocês têm que se preocupar com a segurança dessas crianças, porque infelizmente a gente ouve falar em histórias, né? Então, eles vão até a casa, passam por essa análise psicológica e aí elas dão o parecer, né? Tem um levantamento de antecedente criminal, de tudo que a gente consegue extrair daquela família que está querendo adotar ou da pessoa solteira que está querendo adotar. E aí faz um procedimento judicial, aí vem para o Ministério Público que vai dar um parecer. Então, geralmente, a gente analisa, vê se estão todos os documentos ali, o setor técnico fala, olha, tá tudo bem, esse casal realmente está preparado, passou por isso, passou por aquilo e está preparado para isso. Esse processo pode demorar quanto tempo, doutora? Essa parte? Meses? Uns 6 meses, geralmente, para fazer toda essa colheita de informações e de entrevista, e aí sai a sentença judicial, que pode ser de procedência, realmente Perfeito. eles podem ser habilitados, ou de improcedência, dizer, não dá. Agora, eles não estão preparados. Doutora, esse não pode ser dado por qualquer motivo, por que eu pergunto isso? Por sua experiência, por experiência de todas as pessoas que fazem entrevistas, seja de psicólogos, de quem for, às vezes não tem, por exemplo, um antecedente criminal, mas ali na conversa alguma coisa, senti alguma coisa estranha, também senti alguma coisa estranha. Às vezes é uma sensação pela experiência que vocês têm. Isso pode ser um sinal de alerta ali? Pode, e as psicólogas, geralmente, o setor técnico, né, as assistentes sociais percebem, assim, tem alguma coisa... Às vezes a esposa só quer adotar porque o marido quer. Os dois ainda não estão preparados, Isso, ou porque só a mulher, ou só a mulher ou só o marido quer e não estão preparados naquele momento, e aí, nesse momento, julgado improcedente, a pessoa não é habilitada. Muitas vezes até, né, a gente vê lá, por causa do nosso grupo de apoio à adoção, que muitas técnicas, elas pedem primeiro alguns que eles chamam de certificados, de participação em alguns grupos de apoio à adoção. Então, eles só podem retornar, né, existem inclusive alguns fóruns que você não pode nem entrar com a documentação sem antes fazer, né, e participar de alguns grupos de apoio à adoção. Aqui na Vara Central, onde eu trabalho, a gente tem assim, a indicação de alguns grupos. E aí, quando a pessoa vai lá e fala, eu quero me cadastrar, fazer habilitação, a gente já faz o direcionamento para as pessoas fazerem esses cursos. Porque eu acho que também, como você falou, você foi amadurecendo ali no processo, né? Às vezes deve ficar muito claro para quem está entrevistando que a pessoa tem uma outra expectativa ou que ela está muito frustrada porque às vezes não conseguiu engravidar ou recentemente perdeu um bebê. Às vezes aquele não é o momento, ela pode passar depois de novo, né? Pode passar depois de novo. Às vezes aqueles que falam, aquele não é o momento, né? Às vezes acha que a outra criança vai suprir a falta do bebê que perdeu e não é assim, né? Não se resolve desse jeito, né? Doutora, outra coisa importante ainda é da questão, para a gente entender a questão jurídica, até judicial dessa história. No Brasil, a gente sempre ouviu falar do jeitinho brasileiro. Em alguns lugares, eu sei que isso ainda acontece, que de repente, tem uma pessoa da família, ou tem um amigo, ou alguém que trabalha junto, que engravidou. Ai, não quero bebê, dá pra mim. Aí dá. E aí, às vezes essa mãe pode voltar ou não, isso aí é uma outra pergunta para fazer daqui a pouco, mas você fica... Eu posso pular um processo de adoção porque a minha amiga quer me dar o filho dela? Isso existe? Não, em regra, a gente não... É o que a gente chama de adoção intuito persona. Eu vou e entrego para aquela pessoa e falo, eu quero. Isso não pode. Se a pessoa receber uma criança assim, o certo é que ela vá até a vara da infância, procure a vara da infância para entregar a criança. Porque tem todo o cadastro, tem muita gente com expectativa esperando. Meu Deus, né? mas já não sabia disso e já pegou na criança. E aí, doutora? Agora, depois de muito tempo, a gente teve uma legislação nova de pouco menos tempo atrás, que depois de 3 anos, a criança ficou 3 anos com aquela família. E aí já tem
uma vinculação, já se apegou. E aí Não a é gente só sobre faz os um pais, é sobre a procedimento, criança. é sobre a criança. Se for no melhor interesse da criança, porque sempre que a gente pensa na criança e no adolescente, a gente tem que pensar, primeiro que a gente tem uma doutrina de proteção integral. Então, é para proteger a criança e o adolescente, é tudo no benefício dela, né? Então, se for para protegê-la, se for no melhor interesse dela, de repente pode sair uma adoção. Tirar uma criança de 3 anos de uma casa para colocar num abrigo, qual que é o intuito disso, então, né? Mas também não é tão fácil. Não é tão fácil, não. Agora, dar a guarda do filho para alguém é possível? Aí é uma outra situação? No seio familiar, sempre fácil de se resolver, Perfeito. né? Então, se a quer mãe dar fala, olha, eu não pra tenho avó, quer condição, dar mas pra a minha tia, mãe pode. a minha irmã pode. Tanto é que quando a gente entra, por exemplo, que se eu tenho que entrar com uma ação de acolhimento para criança, sair do núcleo familiar restrito, mãe, pai, ela e os irmãozinhos, e eu entro com a ação de acolhimento, a primeira coisa que a gente faz é procurar a família extensa. Então, ver vovó, irmão, tio, tia, quem possa ficar com a criança, né? Porque a gente quer tentar manter, essa é a obrigação legal, tentar manter no núcleo familiar. Né? Então, não tem impedimento que a mãe fale para a irmã dela, sei lá, para a tia das crianças. Você consegue ajudar? Ficar com elas? E aí faz um procedimento de guarda. Perfeito. E a criança não estando em risco, não é nem na vara da infância, aí vai para a vara de família. Perfeito. E dá para fazer essa guarda. Agora, Simone, 5 de uma vez chegando em casa. Quíntuplo, só que com idades diferentes e com histórias vindo lá atrás, né? Quais as idades deles quando você adotou de todos? Então, a mais velha tinha 11, o biológico 8, aí a segunda menina 8 também, que a gente fala que eles são gêmeos, né? Que são 2 meses de diferença. A menina mais nova tinha 7 e aí tinham gêmeos de 5. Gêmeos. Tudo bom. Tá. Aí vocês foram para o sul... Isso. Viram eles. Como é que foi? Foi rápido para conseguir trazê-los? Foi rápido. Porque tem um pequeno protocolo, né? Tem, depende de vara, né? Acho que o juiz também, ele tem muito da autonomia, né? De decidir, acho que vem do caso a caso. No nosso caso, como era muito distante, né? Eram 17 horas de viagem. Então, nós fomos em um fim de semana, né? Fomos até o fórum e aí nos informaram a respeito da história deles, muito brevemente, né? E é aquilo que a doutora Daniela falou, a história que eles conhecem. A gente descobre coisas até hoje, né? Que é uma casca de cebola, né? E conforme você vai conhecendo e na intimidade, você vai vendo que tem mais coisas até, né? Então, nós fomos até essa cidade, conhecemos a história das crianças e passamos o dia com as crianças, né? Dormimos lá e viemos embora. Só que nesse processo, como é uma questão de distância e a gente já tinha muito essa questão de adoção, né? Nós já fazíamos parte desse mundo, desse universo da adoção, né? Então, voltamos para o nosso estado, para São Paulo, e passamos uma semana longe. Mas a gente sabia que era isso mesmo. Então, no nosso caso, né, o tempo de aproximação que você precisa ter, né, antes de você definitivamente levar os seus filhos para casa, você passa por um tempo se conhecendo, né, um ao outro. No nosso caso, nós fomos até essa cidade e ficamos 10 dias morando com eles. Vocês precisaram ficar 10 dias lá. Precisamos ficar 10 dias lá. A primeira adaptação teve que ser feita no estado das crianças, No então. estado deles. Interessante isso também. No estado deles. E nós passamos 10 dias, literalmente 24 horas por dia, morando com eles. Vocês alugaram uma casa, ficaram no hotel? Como é que vocês fizeram? Sim, na verdade, na época, né, a gente até brinca porque a equipe técnica lá, ela é muito ativa. Né, eles são muito prestativos, né, e principalmente com a adoção. Então, havia um abrigo desativado na região, né? E aí eles perguntaram, vocês se importam de ir até esse lugar? A gente falou, claro que não. E foi assim, maravilhoso. Porque pensa, era um abrigo, né? É uma localização especializada para crianças. O espaço que tinha. Exatamente. Então, assim... Peraí, fala uma coisa. Quando você viu, porque cada um com uma personalidade, quem cria 2 me fala que mesmo pai, mesma mãe, personalidades diferentes. Ali você está vindo com 5 com idades diferentes. Sim. Como é que, na hora, no momento, porque dizem assim, ó, quem adota geralmente fala, eu olhei para o meu filho e vi, e não sei o quê, como seu marido disse que ali, quando viu as fotos, já sabia que eram os filhos dele e tal. Peraí, na vida real, como é que foi se adaptar a 5 personalidades diferentes? Sabe quando você é convidada para mergulhar num rio e aí você só tem que falar 1, 2, 3, vai?
Uma vez que eu tinha certeza... Se pensar muito, você não vai. Você não vai. Se você fizer conta, a conta não fecha. Se você fala assim, gente, porque olha só, né? Desafios. Eles gostam de sentar do nosso lado. Duas pessoas. Quantos lados? Cada um tem 2 lados, 4 lados. São 6 filhos. Não tem lado suficiente. Se colocar um no colo, os outros vão querer também. Entende? Então, aí você precisa começar a criar estratégias, né? Mas acho que se a gente pensar muito, nesse caso específico, né, com 5, o medo assombra demais e você acaba não tomando a decisão. Ali foi vida real, né? No começo foi obediência. Por medo, obviamente, é uma mistura de emoções, né? Porque enquanto a gente estava ali conhecendo eles, a assistente social, ela ficava atrás o tempo todo. Além de tudo, é uma pressão, né? Exatamente. Que é importante, a gente sabe do porquê que isso acontece, né? Para ver esse período de aproximação, para depois você entrega a guarda para fins de adoção. Mas eu fico imaginando, se uma hora você quer dar uma bronca, você fala, será que eu posso dar essa bronca agora ou não? O quanto isso pode ser relevante para esse momento, né? Penso que não vai na nossa cabeça ali naquele momento, porque você precisa... E assim, eles, logo no primeiro dia, mãe... No primeiro dia? No primeiro dia. Os 5? Os 5. No primeiro dia. E pai também? Pai também, no primeiro dia. Então, porque assim, quando nós fomos até o abrigo onde eles estavam, né, depois de conhecer a história deles, nos falaram assim, não falem que vocês estão aqui por eles. Né? Porque muita gente talvez já tivesse ido. Exatamente, pode ser, né? Então, a gente não falou. Só que, em um determinado momento, cadê todo mundo? Os 5 sumiram, né? E quando eles voltaram, né, o estado lá é no sul, né? Aí um falou assim... Ô pai, eu sei que vai adotar nós, aquele sotaque, né? E aí aquele gelo na espinha, como assim? Não era para a gente falar que não era, né? Mas eles viram que a adoção já tinha dado liga, né? Então, e a adoção, gente, a gente pensa muito que a adoção, os pais adotam. Mas se as crianças não adotarem os pais, essa adoção não funciona, também não funciona. Tem isso também, eu acho que né? é um match, né? Na verdade, dos 2 lados, né? Tem que ter aquele encontro de alma, né? Doutora, os pais darem certo e se esse match não der, em quanto tempo dá para ser... Isso pode ser desfeito? Então, por isso que tem essa primeira aproximação. Tá, que geralmente há mais tempo, no caso deles foi excepcional, 10 dias, né? E depois tem ainda o que a gente chama de estágio de convivência. Não é uma guarda que definitiva são imediata. 90 dias. Tá. Aí fica por 90 dias numa guarda para fins de adoção. Que aí é realmente vida real, né? Aí nesse período, por exemplo, a mãe ou o pai podem já tirar até licença, maternidade, paternidade, podem já incluir em plano de saúde. Esses 90 dias podem ser prorrogados por mais 90 dias. Se o estudo técnico disser, olha, eles estão assustados ou alguma coisa não está dando certo, podem ser prorrogados. E se um tivesse se adaptado, por exemplo, e os outros sim, eles poderiam ter que voltar atrás? Pode acontecer, quando são vários irmãos? Às vezes a gente tenta não separar irmãos nunca. Né? Sempre deixar juntinhos os irmãos. Mas às vezes não também tem jeito. Exceção, né? Às vezes tem exceção. Às vezes a gente só consegue casal para adotar 2 aqui e 2 ali, e os casais acabam virando amigos para poder... E conseguem ter esse contato, deixar os filhos terem esse contato. Quando você fica sabendo da história deles, cada vez, inclusive, que eles te contam alguma coisa, que deve te doer muito como mãe, algumas situações que eles passaram, eu lembro que o pastor dividiu algumas coisas com a gente. Como que você lida com isso hoje? Olha, é com amor. Não tem outro modo, é o amor, né? É muito difícil você falar, olha, eu não vou fazer isso. Porque a genitora, né, a mãe biológica, é aquela que não deveria fazer. E ela fez. Quem é essa mulher que está chegando agora para falar se ela vai fazer ou não? Como que eu posso confiar nisso? É o tempo que diz. O que você acha que foi mais difícil na liga? Porque tudo bem, deu tudo certo no começo, chamaram de mãe, mas aí vocês foram para a vida real, né? Exato. O que você acha que foi o maior desafio? Com cada um deles teve um desafio diferente. Aí eu quero saber da maternidade, tá? Com cada um deles teve um desafio diferente, você teve que aprender algo. Provavelmente teve algum que tem uma personalidade que bateu mais. A gente sempre fala da afinidade com algum filho, que de repente você não tem tanto com o outro. Fala um pouco sobre isso. Não precisa especificar, porque depois eles vão ver, né? Mas pode falar de uma maneira geral. Exato. Eu acho que o grande desafio é você ver a individualidade de cada um. Mesmo dos gêmeos, são diferentes? Nossa, são os mais diferentes. Que legal. Eles são idênticos, né? Fisicamente. Fisicamente falando, mas são opostos.
em personalidades, opostos, né? Um é extremamente organizado, o outro é o bagunçado da minha casa. Você sabe que tem um rastro, foi onde ele passou, né? E o outro, para viajar, ele coloca a camiseta com a bermuda, a parte de baixo dobra, faz um rolinho. Dos gêmeos. Dos gêmeos, E outro dos é aquele mais que novos. chega, deixa a meia num lugar, o sapato no outro, a bolsa... E a gente já sabe, você trouxe... Não, aí vem o gêmeo e fala, não, mas eu trouxe para ele porque eu sabia que ele ia esquecer. Sensacional. Ajudou o irmãozinho. Agora, eu ouço falar muito do desafio da mãe com a menina conforme ela vai crescendo. No seu caso, que além de serem 3, né? 3 meninas, tem a questão delas terem uma história e com certeza terem passado algo com a mãe, que devem lembrar, se não lembram de tudo, pelo menos situações, relances. Como que bate conforme eles vão crescendo essa relação com as meninas? Você sabe que a gente se cura muito. É diferente mesmo com os meninos e com as meninas? É diferente? É diferente. Elas são muito mais ligadas ao pai e os meninos à mãe. Apesar de assim como o biológico geralmente é também, Exato. Né? Tem uma história que explica isso, né? Tem mesmo, né? Apesar que... Então, apesar que quando você vê, por exemplo, né, os gêmeos, um é mais ligado ao pai e o outro é mais ligado a mim, né? Até nisso eles são muito diferentes, né? E até eles, falando, né, voltando para a individualidade, até com eles é muito difícil. As pessoas falam muito, né, da questão da adoção tardia, da dificuldade de você adotar, por exemplo, no caso da minha mais velha, de 11 anos. Mas eu posso te dizer, sem sombra de dúvida, a maior dificuldade foi um dos gêmeos. Dos mais novos. Foram, sem dúvida. Então é completamente diferente do que o nosso senso comum imagina, eu né? acho que não tem manual, né? Não igual tem manual. Filho biológico. Exatamente, não tem manual. Não tem. Eu vou saber se vai ficar tudo bem, se não vai, eu pôr na mão. Então, é muito assim, não tem manual, a gente não sabe como vai ser. Esses tempos atrás eu fiz uma audiência, a menina falou, doutora, eu quero ser adotada. Ela tinha 16 a 7 anos, não tinha destituição ainda, porque aqueles casos que às vezes demoram, que são difíceis. E eu falei, tá bom, vou entrar com a ação e vamos ver o que a gente consegue. E ela conseguiu ser adotada e estava super feliz na última Qual que audiência. tem que ser a diferença de idade quando é mais velho? Assim, 16 anos. 16 anos. Isso. O adotante tem que ter 16 anos mais velho que o adotado. Doutora e Simone, eu quero falar uma coisa para vocês. Não dá para a gente deixar de falar sobre esse acontecimento de São Paulo, do filho adotivo. Acho que é interior de São Paulo, né? Que o filho adotivo, ele matou o pai, a mãe, a irmã. E muitas pessoas eu ouvi falarem, né? Tá vendo? Como a gente vê em várias situações, né? É filho adotivo. Minha gente, quantos casos de filhos biológicos que mataram os pais a gente pode citar aqui? A gente tem que tomar muito cuidado com aqueles casos que por conta, que são exceção e que acabam caindo na mídia. E a gente se esquece que a gente poderia citar vários casos de filhos biológicos que mataram seus pais. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses mitos, doutora. Então, porque é filho da mesma forma, né? Quando a gente aceita adotar, a gente está adotando, é o filho seu. Então, não é biológico ou é adotivo, é seu filho. É filho e acabou, né? E isso pode acontecer em qualquer família, foi o que você falou, não é porque ele era adotivo que ele fez aquilo. Tem tantos filhos biológicos, e a gente está com casos recentes, inclusive, que matou irmão, mãe, todo mundo por causa de herança, dinheiro. Exatamente. Então, isso não tem essa... cada ser humano é individual, né? Não é sobre a adoção, não é né? sobre É sobre adoção, gente, né? é sobre gente que é peculiar e que tem defeitos, qualidades, que pode ser adotivo, pode ser biológico, tem, né? Você sabe que eu fui até pesquisar nisso, porque é uma coisa que até dói no nosso coração, porque a gente passa muito por essa questão também de preconceito. Eu não posso julgar porque eu também era. Não, mas é quase intrínseco em nós, né? Exato. Acho que muitas pessoas falam quando acontece alguma coisa, até um problema, não precisa ser algo tão grave, imagina. Nesse caso, provavelmente era uma psicopatia, algum problema psicológico do rapaz, mas assim... Tá vendo? Tem muito isso, né? Mas é porque esse foi o filho adotivo. Então, mas aí eu fui resgatar um caso famoso de uma moça que ficou presa, foi solta agora recentemente. Eu não sei se aqui a gente pode falar, né? Até citar nomes, mas... Pode citar. Da Richthofen, Todo mundo né? sabe. Eu fui resgatar a manchete. E lá estava escrito, jovem mata pai e mãe. Né? Ninguém falou se era biológico, se era adotivo. Agora, se fosse adotivo... Você não vê uma manchete, filha biológica mata. Não. Só que quando é um filho adotivo, você vê filho adotivo. Então, isso está na sociedade. Né? A gente... É a questão da segunda opção, é a questão... Já que não conseguiu ter um filho biológico, por exemplo, né, acontece, adote, né? Como se fosse a segunda opção. Isso está errado, né? Isso aconteceu, inclusive, na minha entrevista. Né? Porque eu sempre pude ter filhos,
né? Eu tive o biológico, né? E poderia ter tido outros Poderia ter biológicos, se tido quisesse. outros. Só que nós sabíamos já que nós iríamos adotar, né? Então, era uma coisa que pra gente... E eu recebi essa pergunta, mas se você pode ter filhos, por que você quer adotar? Você não está tirando o lugar de alguém? E aí eu falei assim, mas eu estou tirando o lugar, como assim? Se ser mãe, se a maternidade adotiva é uma maneira de ser mãe, por que que isso, né? Então, isso é segunda categoria, qual é a questão, né? E a gente tem muito isso, é um preconceito mesmo, A né? gente tem que lidar com isso, né? De acabar com o preconceito, De acabar né? com o preconceito. A minha exato. produção tá falando assim, ela já viu. Ela tá fingindo que não viu para não encerrar. É porque tem muito assunto bom. Vocês voltam, por Lógico. favor. Com Parabéns maior pela sua prazer. história. Que Deus abençoe. Te use também para ajudar outras famílias. Doutora, parabéns também pelo seu trabalho. Prazer te receber aqui. Para quem quiser entrar em contato, vou deixar o Instagram da Simone, que é a Simone Pires. Exato. Tá? Você mostra um pouquinho do dia a dia com as crianças? Eu ainda não tive tanta coragem, assim. Imagina, Eu mãe de comecei- 6 tem que postar para incentivar a gente. Eu que sou mãe de um só, preciso dessa ajuda Mas aí. eu prometo que eu vou começar. Combinado. E a doutora Dani deixou para nós o e-mail do Ministério Público, né? Que é pjinfanciacentral@mpsp.mp.br, passando aí para vocês. Meninas, mais uma vez, muito obrigada, viu? Eu que Voltem agradeço. mais vezes. Prazer. Foi um Obrigada a você prazer. também pelo seu carinho, pela sua audiência. Foi muito bom aprender sobre adoção, né? Eu, infelizmente, encerro o programa de hoje, mas amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau.